Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. O tema desse vídeo é o assunto que eu conversei na live de ontem à noite. Nós temos uma live de criminologia toda terça-feira, 21h30, no meu Instagram, Lélio_Braga_Calhau, que foi o debate Sutherland versus o casal Gluck. Esse debate de criminologia ele ocorreu basicamente entre os anos de 1925 e 1945 nos Estados Unidos. Sutherland, na época, Sutherland está à esquerda aí nessa imagem, ele estava desenvolvendo a teoria da associação diferencial. Essa teoria que a gente sempre fala nas lives e que sempre está caindo em concurso, gente. Segundo Sutherland, o crime é aprendido. Não só o crime, mas todos os fatos sociais, todas as interações sociais de fatos não criminosos e criminosos são aprendidos pelas pessoas. Basta elas interagirem para que elas aprendam mecanismos como trabalhar, como progredir na vida, como obter vitórias em concursos públicos, por exemplo. Isso são fatos sociais não criminosos. Como também essas interações sociais, na visão do Sutherland, também propiciam que as pessoas aprendam atos criminosos. Sutherland era um sociólogo. Por outro lado, o casal Gluck era um casal que trabalhava em Harvard. Eles estão aí à direita dessa imagem. Eles pesquisavam prontuários médicos, eles estudaram muito a delinquência juvenil e, de uma forma fantástica, eles investigaram o crime durante quase 50 anos, gente. Isso é algo fenomenal na história da criminologia. Durante quase 50 anos, o casal Gluck, por exemplo, é um dos grandes nomes quando a gente lembra da criminologia de longo curso, né? Aquela criminologia onde as pessoas é a criminologia onde os fatos, o fenômeno criminal é investigado ao longo de anos e até de décadas. Durante quase 50 anos eles investigaram prontuários, entrevistaram pessoas e eles foram responsáveis por estudos muito importantes das chamadas carreiras criminais. E foi o casal Gluck também que desenvolveu uma controversa tabela de previsão social, que seria uma tabela onde você poderia prever a probabilidade de se ocorrer com alguns jovens o comportamento delituoso, delinquente. Eles teriam como ter um juízo de probabilidade, não estou falando possibilidade, não, é probabilidade, é mais, de que uma pessoa iria se desenvolver o comportamento delinquente ou não no futuro dela. Logicamente, essas teorias, nós estamos falando do final, nós estamos falando da década de 30, né? O início da década de 30, isso aí depois se perpetuou durante muitos anos. Mas pensem bem, Sutherland entendia que o crime era aprendido pelas interações sociais. O casal Gluck, não, ele ia lá e investigava exatamente o que estava. O casal Gluck representava, na minha visão, na minha percepção, o modelo da criminologia lá daquela época, que era uma criminologia etiológica, uma criminologia que buscava as causas e utilizava da psicologia e focava nos problemas individuais. A teoria de Sutherland, pelo contrário, já era uma teoria que buscava, é mais ou menos o seguinte, na minha visão, a visão de Sutherland da criminologia é uma visão macro. Por isso que ela está, quando você estuda qualquer material de criminologia, você vê as teorias do Sutherland lá naquelas teorias macrosociológicas, porque elas veem a sociedade como um todo. O casal Gluck talvez se encaixasse, você não vê eles nas teorias macrosociológicas, apesar de eles serem muito importantes para a criminologia. Porque, na verdade, eles habitam o terreno da microcriminologia, daquela criminologia do indivíduo. Seria mais ou menos o seguinte, Sutherland é a floresta e o casal Gluck é a árvore, quando você compara a visão da árvore e da floresta. Isso aí, gente, entre 1925 e 1945, lá nos Estados Unidos, houve debates ferrenhos entre o casal Gluck, com publicação de artigos, um criticando as posições do outro. Inclusive, pelo que eu li, os debates mais ferozes partiam da parte de Sutherland, que não aceitava esse tipo de visão de mundo.
Sutherland tentava impor, o John Laub, que é um criminólogo muito famoso, ele junto com outro criminólogo que estudou muito o casal Gluck, ele apontava o seguinte, que os ataques de Sutherland à pesquisa interdisciplinar do casal Gluck ocorriam basicamente por 3 motivos. Lembre-se que a pesquisa de Sutherland não era interdisciplinar. A pesquisa de Sutherland era sociológica. Então, disso aí já tinha já tinha um abismo metodológico entre os dois. À esquerda nós temos na imagem o Sutherland, que era um sociólogo puro, e à direita nós temos pessoas que faziam pesquisa interdisciplinar. Pegavam psiquiatria, conhecimento da psiquiatria, conhecimento da psicologia, conhecimentos de outras matérias e estudavam o fenômeno criminal. Então, basicamente, o que o John Laub falava e fala no livro dele? Sutherland tentava impor a criminologia como um domínio apropriado da sociologia. Isso é um problema que eu vejo hoje que tem na sociologia no Brasil. Eu vejo alguns sociólogos que tentam impor a sociologia como a única fonte de compreensão do fenômeno criminal. Quando eu, como criminólogo, vejo que a psicologia também tem como contribuir, o direito também. Então, na hora que eu vejo sociólogo indo na rádio e falando que só a sociologia que pode dar explicação para o crime, na minha visão, ela comete o mesmo erro que Sutherland, a partir da hora que ele quer que a criminologia seja apropriada, seja dominada unicamente pela sociologia e que não abre espaço para outros ramos do saber. Segundo, um compromisso de Sutherland com o método de indução analítico. É muito interessante isso. A questão das interações sociais, isso aí é uma forma de indução analítica. Por outro lado, observem como o casal Gluck entrevistava os delinquentes juvenis lá. Eles trabalharam em unidades de atendimento à infância e juventude na época, de adolescentes em conflito com a lei. Eles entrevistaram milhares de pessoas que passaram pelo sistema penal ao longo dos anos. A pesquisa deles ela tinha mais documentos, ela tinha mais como ser submetida a controle científico. E uma das críticas que se tem contra o Sutherland é que a pesquisa dele é muito carente de dados. É muito carente disso aí. Então, assim, os críticos, dentre as várias críticas à teoria do Sutherland, da associação diferencial, uma delas é a questão que o Sutherland, empiricamente, ele comprovou muito pouco, ou quase nada, a defesa das ideias dele. E também, gente, culminou, e o Laub fala, com a ascensão do Sutherland ao topo da sociologia. Quando esse debate começou a pegar fogo, Sutherland estava alçado. Em 1939, Sutherland era o presidente da Associação Norte-Americana de Sociologia. E foi quando, em 27 de dezembro de 1939, lá na Filadélfia, o Sutherland proferiu o famoso discurso que mudou a história da criminologia para sempre, que foi sobre as ideias do crime do colarinho branco, quando ele lançou formalmente essas ideias. E então o casal Gluck estava lá em Harvard e o Sutherland subindo. Isso também causou um certo estresse entre as ideias do Sutherland e as ideias do casal Gluck. Então, só para fazer um resumo, as pesquisas de Sutherland eram pesquisas com viés sociológico. Ele via a criminalidade como um fenômeno social, na visão do Laub. Então ele tinha essa visão do macro. E o casal Gluck, ele tinha uma pesquisa sociológica de caráter positivista. E usava psicologia, usava também a psiquiatria. Eu já li alguns documentos que falam sobre isso, que focava os problemas nas causas individuais. Então, enquanto a pesquisa do Sutherland era uma pesquisa macro, uma visão de mundo macro, a visão do casal Gluck, que é muito pouco conhecido no Brasil, era uma visão micro. Espero que você tenha gostado desse resumo de ideias que eu proferi aqui. Eu sou o Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, professor de criminologia da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Minas. E eu convido vocês para estarem com a gente aí no nosso canal. Eu estou com esse canal de vídeo, né? Que é o canal Senhor Criminologia, para apoiar o estudo de vocês. E toda terça-feira, 21h30, eu tenho uma live no meu Instagram, Lélio_Braga_Calhau, a partir de 21h30. Vejo vocês lá. Um abraço.